Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Fabiola e nesta aula nós vamos aprender um pouco mais sobre o sistema operacional MS-DOS em referência ao gerenciamento de arquivos e diretórios. Quando falamos em diretórios, nós também podemos citá-los como pastas. Então, são as pastinhas do Windows ou de um outro sistema operacional qualquer que a gente já está adaptado. Porém, eles chamam-se diretórios. Então, o que os diretórios ou pastas elas fazem? Elas organizam os arquivos e subdiretórios, né? Então, elas vão organizar todos os arquivos que nós temos no computador, ou pendrive, cartão de memória, qualquer dispositivo de armazenamento. A gente pode estar criando, né, esses diretórios para estar organizando esses arquivos e subdiretórios que nada mais são também do que pastas. Elas não ocupam espaços, elas só vão, né, deixar bem organizado aí o seu espaço de armazenamento e pode ser criado de acordo com a necessidade, não existindo limite máximo. Então, eu sempre indico, né, como organização, que criemos sempre diretórios em qualquer sistema operacional que a gente for trabalhar. Agora que conhecemos o que são diretórios, que são as nossas pastas, o que vai dentro dessas pastas são os nossos arquivos e subdiretórios, como eu falei no slide anterior. Então, os arquivos, eles possuem como composição uma extensão. O que são essas extensões? A gente pode falar que é o sobrenome do arquivo. Então, após o nome do arquivo, nós colocamos um ponto final e algumas letras representam em que programa ele foi criado. Então, por exemplo, nós temos aqui exe, onde ele foi criado, né, como executável. Se eu der 2 cliques, ele executa. pptx, ele vai ser aberto no PowerPoint. docx, ele vai ser aberto no Word, xlsx no Excel e assim por diante. Então, perceba que eu tenho o nome para o arquivo, ponto a extensão. Quando nós vamos trabalhar com softwares aplicativos, nós não precisamos de colocar extensão. Por exemplo, se eu estiver manipulando lá o Word e colocar um nome quando eu for salvá-lo, eu não preciso de colocar a extensão, eu não preciso conhecer a extensão. A extensão ela já é dada automaticamente. Então, eu não preciso pôr ponto e a extensão. Eu só coloco o nome do arquivo para salvar e automaticamente ele já me dá a extensão que pertence a esse software aplicativo. Então, é muito simples. Mas saiba que todo arquivo contém o seu nome, ponto a extensão, que é onde que vai representar em que programa ele foi criado. Exemplificando no software aplicativo MS Word. Então, se eu for salvar o meu arquivo, então perceba que eu vou aqui na parte de nome do arquivo e coloco o nome para o meu arquivo. Esse nome para o arquivo é para saber do que se trata, né, do meu arquivo. Então, vamos supor que eu esteja falando sobre a aula de MS-DOS. Então, coloquei o nome para o arquivo. E aqui eu tenho algumas extensões, né, que tipos. Tipos que eu quero salvar. Eu tenho PDF, XPS e assim por diante. Tá? Então, quando esse tipo é definido, automaticamente uma extensão é atribuída a ele. Lembrando que aqui a gente está trabalhando somente com os arquivos do MS Word. Então, vou salvar só para vocês verem o que acontece. Salvei. E quando eu vier aqui na minha pasta, o que vai acontecer? Ó, ele vai dizer para mim, né, que tipo que é. Olha lá, documento do Microsoft Word. Esse tipo ele é só dado por quê? Porque ele tem uma extensão para dizer aonde que ele vai ser aberto. Então, se eu der 2 cliques aqui, ele automaticamente já abriu, ó, ele já abriu o meu arquivo
no software aplicativo desejado. Vamos ver agora os comandos de manipulação de diretórios ou as pastas que a gente fala. É muito simples trabalhar com essa manipulação usando o MS-DOS. Este comandinho md criará uma pasta no diretório corrente com o nome especificado. Então nós vamos usar md e o nome do diretório desejado para a criação. Então nós vamos usar o comando md. Para isso a gente vai acessar aqui, escrever cmd ou prompt de comando, acessa o MS-DOS. Estando no MS-DOS, no prompt de comando, que é esse aqui, já estou no diretório C2 pontos. Aqui a gente vai digitar o comandinho md e o nome desejado para a pasta. Se a gente der um dir, para ver se realmente foi criado ou não esse diretório, nós vamos ver que ele vai estar aqui, informática. Este comando, ele vai mudar ou acessar os diretórios. Então nós vamos usar cd e o nome do diretório específico, o nome do diretório desejado. Então no MS-DOS eu coloco cd e vou entrar no diretório informática que eu acabei de criar. cd informática, enter, eu já estou no diretório criado. Vou dar um dir para ver se tem alguma coisa dentro, não tem nada dentro. E agora eu posso estar criando algumas outras subpastas aqui dentro também, subdiretórios. Então eu poderia colocar md, o nome do diretório, do subdiretório, vou dar um dir. Perceba que eu já criei aqui um subdiretório chamado Fabiola. Então sempre que a gente desejar criar um diretório, nós usamos md, o nome do diretório, e para acessá-lo nós damos cd, o nome do diretório. Nós vamos agora voltar um diretório anterior usando o comando cd dois pontos. Então aqui nós estamos no diretório system32. Se a gente dá cd, ponto final, ele vai voltar no diretório anterior. No MS-DOS, como ficaria então? Então eu já tenho minha pasta Fabiola criada, estou acessada nela, e vou dar um cd, ponto final. Ah lá, ele voltou no diretório anterior. Vou voltar para o C2 pontos, diretório anterior. O comando move, ele permitirá renomear um diretório. Então eu vou colocar move, o nome atual do diretório e o novo nome que eu quero alterar. No MS-DOS, nós vamos utilizar dessa seguinte forma. Então aqui eu vou colocar, eu já tenho o diretório informática, eu vou trocar o nome dele. Então eu coloco move, informática e o novo nome desejado, info. Um diretório movido. Vou dar um dir para verificar se realmente foi alterado o nome. E veja aqui que ele já está alterado para info. Neste comando, nós vamos usar o rd para remover um diretório vazio, ou seja, nós vamos deletar um diretório vazio, nós vamos usar rd e o nome do diretório especificado. No MS-DOS, nós utilizaríamos da seguinte forma. Então aqui eu estou no diretório info, e dentro dele nós temos o diretório Fabiola, subdiretório. Nós vamos eliminar o diretório Fabiola. Para isso, nós vamos usar, então, rd, Fabiola, enter. Vou dar um dir para ver se realmente foi excluído. Pronto, ele está excluído, não tem mais nada aqui. Então, o rd, ele vai remover um diretório que esteja vazio, que não tem nada dentro dele. Nós temos uma variação do comando rd usando /s, onde ele vai apagar diretórios que não estejam vazios, ou seja,
possivelmente pode ter subdiretórios ou também arquivos dentro dele. Então, nós vamos usar RD, o nome do diretório, seguido de /S. No MS-DOS ficaria da seguinte forma. Então, aqui nós temos o diretório info, vou entrar dentro do diretório info, só para mostrar que ele tem alguma coisa dentro. Então, lá ele tem um subdiretório Fabiola. Então, eu vou deletar o diretório info. Como ele tem coisas dentro, eu preciso, então, usar o comandinho rd/s. Deixa eu sair aqui, preciso voltar ao anterior. E agora sim eu vou usar rd, o diretório que eu quero apagar, /s. Tem certeza? Sim. Se você colocar sim, ele vai ser excluído. E tudo que estiver dentro dele também. Vou dar um dir. Perceba que eu já não tenho mais o diretório info aqui especificado. Isso acontece somente quando nós tivermos diretórios que contêm subdiretórios ou também arquivos dentro. Então, é possível apagá-lo usando o RD, o nome do subdiretório ou do diretório, com a extensão /S. Nós trabalhamos com os diretórios e subdiretórios e agora nós vamos trabalhar com os comandos de manipulação de arquivos, ou seja, nós vamos manipular os arquivos e não mais os diretórios. Lembrando que arquivos são conjuntos de dados armazenados de forma organizada e automaticamente, o programa utilizado para a criação do arquivo atribui uma extensão. Então, nós temos um nome de arquivo com uma extensão deste arquivo dizendo onde este arquivo vai ser executado. Então, nós vamos manipular isso agora. Nós vamos aprender, portanto, a criar um arquivo de texto com um nome especificado. Nós vamos usar o comando copy_com, o nome do arquivo, ponto a extensão. Então, aqui eu coloquei copy_com fabiola.txt. Vamos no MS-DOS para ver como é que fica isso. Lembre-se sempre de estar numa pasta específica para não desorganizar o seu dispositivo de armazenamento. Então, eu estou no diretório C2 pontos, no subdiretório informática. Então, eu vou colocar copy, espaço com, e o nome desejado para o arquivo. Então, eu vou colocar fabiola.txt, que eu vou criar um arquivo de texto aqui. Aí vai abrir uma parte de inserção, e aqui eu vou estar colocando todos os textos desejados para este arquivo. Então, por exemplo, comandos do MS-DOS, informática. Para eu sair Para eu sair dessa parte, eu aperto Ctrl C, seguro Ctrl C pressionado e sair. Vou dar um dir para ver se realmente foi criado. E aqui ele está criado com a extensão fabiola.txt. Esse aqui de cima é um diretório, tá? Então, é um diretório que não tem nada dentro. E aqui eu tenho a criação deste meu arquivo do tipo txt. E quando eu acessar isso aqui, ele vai fazer o quê? Abrir o nosso bloco de notas com tudo que eu coloquei dentro. Para eu acessar esse arquivo, basta eu colocar o nome dele com a extensão. Aqui. Está aqui, abrir o bloco de notas com os dados pertinentes, os dados que eu coloquei aqui neste arquivo chamado fabiola.txt. Então, veja que é muito simples estar utilizando, este comandinho para estar criando um arquivo de texto com a extensão desejada. Nós vamos aprender a renomear um arquivo criado. Então, nós vamos usar o comando rename. Então, rename, o nome do arquivo original com a sua extensão, espaço, o novo nome de arquivo com a extensão. Então, seria mais ou menos isso aqui que a gente vai estar trabalhando. Comando rename, o nome do arquivo com sua extensão e o novo nome do arquivo com sua extensão. No MS-DOS ficaria da seguinte maneira. Então, nós estamos aqui
com os nossos arquivos criados, fabiola.txt, e vou renomear esse arquivo. Então, eu coloco rename fabiola.txt, que é o nome do meu arquivo original, com o novo nome que eu quero para esse arquivo. Então, eu vou colocar dos.txt, poderia ser qualquer nome. Dou um Enter, dou um dir para verificar se realmente foi alterado. Então, nós temos aqui, ó, dos.txt. Beleza. Ele já foi, então, renomeado. Então, dessa maneira, eu consigo renomear qualquer arquivo criado no MS-DOS. Nós vamos trabalhar com o comando more. O que o comando more faz? Ele vai exibir o conteúdo do arquivo com pausa, caso o conteúdo seja muito extenso. Então, nós vamos colocar more, o nome do arquivo com sua extensão. Isso, se ele for muito extenso, ele vai acabar quebrando a tela para poder ser apresentado o conteúdo desse arquivo. Vamos ver como é que vai ficar no MS-DOS. Então, aqui a gente tem uma outra variação. Então, eu coloco more, o nome do arquivo com sua extensão. Lembrando que, se fosse muito extenso o conteúdo do arquivo, ele quebraria em páginas e mostraria para a gente. Como aqui eu não tenho um arquivo muito extenso, com conteúdo extenso, então ele não vai apresentar isso para mim. Mas o more, ele faz isso para a gente, ele apresenta o conteúdo com pausa. Para apagarmos um arquivo, nós vamos usar o comando del. Então, del é o nome do arquivo com sua extensão. Então, é bem simples. Aqui, ó, eu colocaria del, o nome do meu arquivo, ponto, a extensão utilizada. Então, aqui no MS-DOS, eu vou colocar o comando del, o nome do arquivo, que é DOS, com sua extensão. Vou dar um dir para ver se realmente ele foi apagado. Ah lá, ele apagou. Não tem mais nada aqui, ó. Anteriormente era dos.txt, agora eu não tenho mais nada aqui. Então, dessa maneira, eu posso apagar um arquivo usando o comando del. Se quisermos apagar todos os arquivos, nós utilizamos o del asterisco ponto asterisco. O del asterisco ponto asterisco, então ele vai fazer o quê? Aqui é o nome do arquivo. Ele simula o nome do arquivo, esse primeiro asterisco, ponto. E esse asterisco aqui vai simular a extensão. Então, eu posso, por exemplo, deletar todos os arquivos que representam esse asterisco com a extensão desejada. Ou todos os arquivos dessa maneira. Então, ele tem algumas variações que nós vamos ver no DOS. Então, aqui eu já tenho os meus arquivos que estão criados dentro da pasta informática. E nós vamos apagá-los por aqui. Então, o que eu coloco? Del. Se eu quiser apagar tudo, coloco del, asterisco, ponto asterisco. Eu estaria apagando tudo. Agora, se eu quiser apagar apenas os que têm a extensão txt, eu colocaria a extensão aqui. Então, aqui vai simular o asterisco, todos os arquivos, com a extensão desejada. Então, veja o efeito que vai dar aqui. Asterisco, ponto, asterisco, vou apagar todos os arquivos. Tem certeza? Sim. E dou um dir novamente para ver se há algum conteúdo aqui. Então, lembre-se, del, asterisco, representando todos os arquivos, ponto, a extensão que eu quero apagar. Se eu tivesse docx aqui, eu apagaria as extensões desejadas, xlsx, que é do Excel, ppt, que é do PowerPoint. Então, depende do arquivo que eu tenho aqui. Eu verifico a extensão que eu quero apagar e dessa forma eu posso estar apagando esses meus arquivos.